E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre renda passiva. O que é renda passiva? É um valor que você ganha, mas você não precisou trabalhar, né? O seu dinheiro foi bem aplicado e ele trabalha por você. Então o que acontece? Você investe esse capital que você guardou, né, através de seus esforços em não gastar, então sobrou todos os meses, né, você foi guardando em algum lugar esse dinheiro. Só que esse dinheiro rendeu passivamente, né, sem você precisar ir lá ativamente para ganhar esse dinheiro, então ele cai no seu bolso sem você ter que se esforçar demais. E lógico que é difícil e lógico que nós queremos que fosse de uma forma muito mais rápida, né, num tempo muito curto. E aí eu até entendo por que os jovens hoje estão todos querendo fazer day trade, porque se caso a pessoa conseguir ganhar dinheiro, ela ganha com pouco dinheiro, ela consegue fazer muito mais do que aquele valor que foi aplicado. Agora o contrário é verdadeiro também, né? Ela consegue perder com uma velocidade muito mais rápida até do que ela conseguiu ganhar. Então, ficam os cuidados aí para quem for fazer day trade, opções, forex, opções binárias e por aí vai, tá? Eu não recomendo, apesar de ensinar, eu não recomendo. Por quê? Porque eu sei que o caminho do swing e outras formas de procurar renda passiva é muito mais certa, é muito mais correta a longo prazo. É esse longo prazo que as pessoas não querem. Só que você que é jovem, você tem que pensar que o tempo está a seu favor. Então, ao invés de você ficar lutando e perdendo tempos diariamente e pequenas economias, é aquela história, né, do caminho longo. Você somando pequenos passos diários, você chega lá. Agora, você dá 2 passos para frente, 3 para trás, 1 para frente, 1 para trás, 2 para trás, 1 para frente. O que acontece? Você não vai sair do lugar, você vai ficar parado ali, tá ok? Bom, renda passiva, o que eu fiz? E não existe, ao meu ver, nada mais gratificante para mim, tá? Na minha vida, apesar de eu ter trabalhado muito desde os meus 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar. Então, o dia que eu comecei a perceber que eu falo, poxa, o meu custo de vida está abaixo do que eu recebo de renda passiva. Nesse dia, né, que caiu a ficha para mim, que eu estava com um valor entrando na minha conta mensalmente maior do que os meus gastos, aí eu percebi que eu estava teoricamente aposentado, né? Por que teoricamente aposentado? Porque você pode depois querer aumentar o padrão, ter carros maiores, ou ter casas maiores, ou ter viagens mais confortáveis, né? Aí depois você vai querer casar, depois você vai querer ter filho. Bom, resumindo, essa renda passiva, ela tem que crescer com o tempo. E você vai ficar constantemente brigando para que ela cresça. E aí o seu padrão também pode subir. Essa é a forma correta, ao meu ver, de você pensar, tá? A renda passiva, no meu caso, né, ela veio através do trabalho. Dentro do meu próprio trabalho, eu era professor, eu mesmo comecei a criar formas de vender coisas ligadas à minha área de esportes. Mas isso depende, você pode resolver fazer, por exemplo, a dieta, você pode vender um produto de outra pessoa com relação à dieta. No caso, eu comecei a vender os meus próprios produtos de uma forma simples, para os meus próprios alunos. Na época não existia nada disso, de internet, de vender por aplicativo, vender por grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e tal. Bom, você tem, daí depois de um tempo, vieram as aplicações financeiras, né? Eu vim de uma época onde a poupança foi confiscada. Então, o meu medo era deixar todo o meu dinheiro dentro daquela aplicação financeira que poderia ser confiscada pelo governo a qualquer momento. Então, você não deve depositar, aquela história, né, clichê, né? Você não deve colocar todos os seus ovos dentro do mesmo cesto. Então, você vai diversificar. Eu já tinha minha área, eu já tinha produtos da minha área, e aí eu comecei a estudar, né? Apesar de ser da área de educação física, eu fiz economia. Então o que acontece? Nessa parte de economia, você começa a ter uma visão um pouco maior do mercado financeiro. E é sobre isso que a gente está falando aqui nesse canal, né? Você vai pegar esse dinheiro que sobrou das suas economias, quanto maior o valor economizado, menor o tempo que você vai ter que esperar para se aposentar. Então, né, que você vai ter mais renda passiva porque o seu custo é mais baixo de vida. Então o que acontece? Você pode ir lá pensar no meu caso, comecei a fazer um negócio que já era do meu pai.
E aí eu fui copiando e fui tentando melhorar e fui aprimorando aos meus conhecimentos, né? Casa de aluguel. Aí eu conheci pessoas que têm carros de aluguel, tá certo? Tô dando ideias. Eu conheci pessoas que faziam já aplicações, eu nem conhecia a palavra dividendos na época. E depois disso eu comecei também a fazer minha carteira de dividendos. E aí, logo em seguida, a gente começou a pensar em novos investimentos. E aí você tem marketing digital hoje em dia, você pode pensar também em fazer você pode pensar também em fazer a parte... Como é que é o nome? Fugiu. Franchising, né? Você abrir franquias. Então, quando você abre uma franquia, também lá na frente, quando você já tem um capital, franquia também é um ótimo... Você pode revender produtos de outras pessoas. Hoje você tem o Hotmart, Udemy, Monetize e por aí vai. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Eu particularmente gosto muito dessa parte, né, de dividendos. Eu tenho uma parte que vem de dividendos, eu tenho uma parte que vem de casas de aluguel. Eu não deixei de trabalhar, então ainda vendo os meus produtos. Se eu quisesse parar de trabalhar e não fazer mais nada, ok, eu já teria menos dores de cabeça do que uma pessoa que fica endividada, tá certo? É que ela tem um padrão muito alto, por exemplo, pior ainda, né? E ela perde recursos, por exemplo, com essa pandemia, e aí ela se vê no mato sem cachorro. Então, fica a reflexão de vocês tentarem pensar em renda passiva, tá? Vocês colocam o dinheiro em aplicações e elas vão te pagar dividendos. Se forem ações, tem empresas que pagam aí de 2 a 4 vezes anuais, né? Tem um rendimento aí muito bom, de 6 a 10% ao ano. Isso hoje, isso vai variando, tá certo? Você tem aplicações até em renda fixa, caso você tenha medo do mercado financeiro. Você tem fundos imobiliários, que não são tão voláteis quanto ações, mas que também são bons diversificadores, né, da sua carteira. Então eu também gosto. Mais da metade da minha carteira está em fundos imobiliários, até porque eu já mexo com isso há muito tempo, e eles pagam dividendos mensalmente. O valor inicial que você aplica, ele oscila, mas os dividendos são praticamente constantes, tá ok? Vai depender da vacância e por aí vai, mas a gente vai poder conversar sobre isso num outro vídeo que eu farei só sobre fundos imobiliários. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, você tem meu WhatsApp, o canal é gratuito, vocês podem estudar, tá certo? E pensar a longo prazo. Um caminho a longo prazo é um caminho muito mais certo do que você querer ficar rico no curto prazo, e isso deve fazer com que vocês fiquem enxugando gelo, né? Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e somente uma pequeniníssima parcela da população que faz day trade e faz essas aplicações rápidas é que consegue tirar dinheiro do mercado. Agora, a longo prazo, num swing ou num holder, né, que você compra e esquece lá e vai comprando e vai deixando, tanto os fundos imobiliários como ações, você tem muitas chances de se dar bem, tá certo? Procura, sempre que puder, vocês têm muito material hoje em dia para vocês pesquisarem, né? Muitas ações boas aqui no Brasil, cada vez mais. Lembrando do meu outro vídeo, não entrem em IPO e não se enganem com falsas promessas em cursos caros que vocês vão pagar e vão ficar ricos, porque não vão. A longo prazo, vocês têm grandes chances de se darem bem, tá certo? Bom, boa sorte e qualquer dúvida a gente vai se falando. Eu tenho o maior prazer em poder passar as minhas experiências a vocês e que em algum momento isso sirva de aprendizado, né? De um passo inicial para um futuro muito livre, né? Um futuro que vocês vão ficar livres de chefe, vocês não dependerem de ter que ir a um horário certo no trabalho, bater ponto, acordar num dia de frio e de chuva e ter que sair de casa porque você tem que ir, né? Ou, por exemplo, você ter que bater meta. Isso é muito difícil. Muitas pessoas têm insônia, tem problemas de saúde,
E por aí vai, porque ou está fazendo algo que não gosta, ou faz o que gosta, mas mesmo fazendo o que gosta numa empresa muito boa, com salário muito bom, o padrão é alto, as cobranças são altas, as metas são altas e cada vez mais altas e não vão baixar, porque o mercado, ele quer te sugar. A única forma de ele pagar o seu salário vai ser você pagando várias vezes mais para a empresa. Não só com dinheiro, mas com tempo, né, e a sua saúde. Lembrando que dos 3 pilares da nossa vida de economicamente ativa, né, tempo, dinheiro e saúde, elas estão interligadas. E o dinheiro dos 3 não é o mais importante. Boa sorte, pessoal. Abração.